você até quer sair das redes sociais, né? A sua intenção ali segue firme, só que sempre tem aquela vozinha lá no fundo que fica te fazendo lembrar, te fazendo perceber de que será que eu vou perder alguma coisa importante estando ausente delas? E aí, sem você perceber, as suas ações vão na contramão da sua vontade. Acertei? É sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo de hoje. Oi, gente! Eu sou a Larissa Bueno e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa inquietação que muita gente sente, que é o medo de sair das redes sociais e perder alguma coisa. Então, se você tem refletido um pouquinho sobre isso, tá com medo de se retirar por um tempo que seja das redes sociais e tá com medo de perder alguma coisa importante, a gente vai discorrer sobre esse assunto. Então, antes da gente discorrer um pouquinho sobre esse assunto, já deixe seu gostei, se inscreve aqui no canal se é a sua primeira vez aqui, visite os links que eu sempre tenho disponibilizado no box de informações desse vídeo, porque ajuda o canal a crescer demais, e se vocês comentarem também no final vai me ajudar bastante. Então é isso, e vamos para o vídeo de hoje. Eu sempre gosto de avisar pra vocês que eu sempre tô olhando aqui pra baixo, porque eu estou me baseando no meu roteiro, né, no roteiro que eu escrevi pra esse vídeo. Esses dias eu tava refletindo um pouco sobre os motivos, né, que fazem a gente querer estar online o tempo todo, querer estar acompanhando tudo e todos a todo tempo, a todo vapor. E aí eu fiquei pensando, sabe, sobre isso e sobre quando a gente também quer sair das redes sociais, a gente tem essa intenção, como eu falei na introdução desse vídeo, né? A gente tem aquela motivação de sair das redes sociais, só que na prática não funciona assim. E aí eu fiquei pensando, refletindo com a minha cabeça, e aí eu cheguei à conclusão de que esse receio, muitas das vezes, é por a gente ter medo de perder alguma coisa importante. Como, por exemplo, um chá revelação, um noivado, um casamento, uma viagem incrível que a gente gosta de acompanhar das pessoas que a gente segue, um novo projeto também, né, de pessoas que a gente gosta no ramo artístico, e também uma mudança de carreira, por exemplo. Coisas que muitas das vezes envolvem outras pessoas que a gente não conhece do lado de fora das redes sociais. A gente só conhece elas ali no mundo virtual. Ou seja, a gente não tem um vínculo real com essas pessoas e mesmo assim a gente tem esse receio de nos retirarmos das redes sociais e nos sentirmos excluídos pelo que as pessoas vão compartilhar e a gente não vai estar sabendo, sabe? A gente não vai estar ali atento às tendências e ao que essas pessoas estão compartilhando. E eu quero dizer algo com muito carinho e com muito cuidado, é que às vezes a gente dá muita importância em não perder os momentos que as pessoas compartilham, que a gente sequer conhece essas pessoas na vida real, do que com o fato de nós estarmos deixando a nossa vida passar por entre os nossos dedos. E aqui eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Você se identifica com isso? Sabe, eu tava refletindo muito sobre esse assunto e eu fiquei pensando, né, sobre essas motivações que levam a gente, às vezes, estar ali só por estar, por ficar dentro do que tá acontecendo, de ter essa sensação de não estar perdendo algo. Eu fiquei realmente refletindo sobre isso. E caso você tenha pulado aqui nesse vídeo de paraquedas e você não me conhece, contextualizando, eu estou até 2026 eu estarei offline das redes sociais. A princípio eu comecei a tirar uns tempos em tempos, só que eu decidi que eu realmente vou passar esses próximos 6 meses offline das redes sociais. E assim, eu sei que isso pode invadir muito a cabeça das pessoas e eu tô aqui falando sobre esse assunto porque eu também já me coloquei nesse lugar de será que vale mesmo a pena eu sair das redes sociais e tipo ficar tanto tempo offline sem saber da vida dos outros, sem ter nenhuma notícia das pessoas que eu gosto de acompanhar, sem, sabe? Eu sei que isso pode ser muito surreal imaginar passar tanto tempo sem ter nenhuma notícia das pessoas que você gosta de acompanhar. Mas a gente vai continuar falando sobre isso, e inclusive pesquisando sobre esse assunto, eu descobri que existe até um nome para esse sentimento, sabe? Essa sensação de estar perdendo algo, que é o FOMO, que significa Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo algo. Então, se você tá com medo de estar perdendo algo, seja nas redes sociais ou fora das redes sociais, só que hoje a gente vai falar aqui sobre esse contexto virtual, você pode estar sentindo sim o FOMO. E esse termo da psicologia comportamental pode acontecer de duas formas, que são quando a gente sente que tá todo mundo vivendo algo incrível, menos a gente,
ou quando achamos que se sairmos das redes sociais, vamos ficar por fora das novidades importantes que nem sempre são tão importantes assim. Vale, né, fazer um adendo aqui. E alguns sinais bem comuns do FOMO, pesquisando eu descobri, são ansiedade, comparação constante, vontade de estar sempre online. Isso aqui eu quero frisar, né, nesse vídeo de hoje. Próxima coisa é dificuldade de curtir o agora, inveja, baixa autoestima, problemas para dormir e se concentrar. Então vamos nos atentar ao fato da vontade, né, de se estar online o tempo todo. Isso é uma sensação realmente real, gente. As pessoas, eu estava assistindo alguns vídeos sobre ficar offline das redes sociais, sobre FOMO também, e eu vi comentários de pessoas falando que elas têm medo de sair das redes sociais e perderem as coisas que elas estão acessando, sabe? Então, para elas, perder aquilo que elas têm contato diariamente é muito mais, como que eu posso dizer? É muito mais significativo do que elas focarem simplesmente na vida delas e viverem a vida delas um pouco mais offline. E aqui eu não tô falando para você sair das redes sociais e viver no mato, como eu disse no último vídeo. Não é sobre isso, é sobre a gente usar as redes sociais de forma intencional. Eu sei que estar ali constantemente, por exemplo, no Instagram, te faz querer estar o tempo todo consumindo conteúdos novos, porque a plataforma, querendo ou não, ela te incentiva isso, né? Tem stories, tem reels, tem postagens no feed e, enfim, tem outras coisas, né, que a gente consegue acessar. Então, tem toda aquela sensação também de, se você não assistiu stories dessas pessoas no dia de hoje, amanhã você já não vai conseguir acessar, porque tem aquela questão das 24 horas, e aí você fica com aquela sensação, tipo, não, eu preciso estar, porque senão eu não vou consumir o conteúdo que essa pessoa está compartilhando. Então, essa sensação é exatamente o FOMO. E uma das coisas que eu tenho aprendido nesse tempo off, né, passando tempos em tempos off e agora com esse maior tempo sem redes sociais, eu tenho percebido que essa vontade, sabe, de estar o tempo todo acompanhando as pessoas e esse medo de perder conteúdos importantes que acontecem na vida dos outros, que a gente às vezes nem conhece, essa sensação ela passa. A princípio você pode pensar assim, eu não vou sair das redes sociais porque eu quero sim estar conectada, eu quero sim estar atenta ao que está acontecendo na vida dessas pessoas. Só que esse medo ele passa, embora a princípio seja uma tarefa muito difícil. Eu costumo dizer também que estar offline não é um processo fácil, sabe? É um processo muito desafiador, e pra gente conseguir mesmo manter esse foco, manter esse propósito, a gente precisa de muito foco, muita disciplina e muita perseverança para continuar offline das redes sociais, porque vão ter dias que você vai querer acordar e você vai querer passar ali horas e horas do seu dia conectada, mas se você não tem um propósito maior, você vai se deixar levar por isso. Então, para estar realmente offline das redes sociais por um tempo maior, ou quem sabe, tipo, manter esse equilíbrio, né, diariamente na sua vida, você precisa ter muito foco, muita disciplina para continuar com isso, porque não é uma tarefa fácil, principalmente para aquelas pessoas que se consideram até viciadas nas redes sociais por passarem ali mais de 8 horas por dia, sendo que aquilo não é o trabalho delas e elas ficam ali, sabe, entregues completamente ao mundo virtual. Então é preciso muita vontade, muita força de vontade e disciplina para vencer isso. Então essa sensação do FOMO, ela vai acontecer, pode acontecer na vida de muitas pessoas. Já aconteceu na minha vida, mesmo eu não sendo uma pessoa cronicamente online ou estando ali conectada o tempo todo. Aconteceu comigo, mas sabe o que você faz nesses momentos? Você simplesmente ignora. É isso que eu tenho feito, ignora, porque eu acredito que nós não devemos renunciar às nossas próprias vidas, sabe? Os nossos momentos presentes, as companhias que estão ao nosso redor, para ficar acompanhando a vida de outras pessoas e deixando, como eu disse no início, a nossa vida passar por entre os nossos dedos. Então não é justo, não vale a pena, a nossa vida ela é única, ela é especial, Deus nos criou com um propósito, e eu tenho certeza que não foi pra gente ficar acompanhando a vida do outro e ficar ali, sabe, completamente influenciado, tudo que essa pessoa faz eu faço também. Como eu digo e sempre repito aqui no canal, se for pra gente imitar alguém, que seja a
Cristo e que seja a gente gastar os nossos dias para Ele, sabe? Porque isso sim vale a pena. Agora, não vale a pena a gente deixar a nossa vida passar, sabe? Simplesmente como um espectador da vida de outra pessoa, enquanto a sua vida ao seu redor está acontecendo e você está negligenciando a sua própria vida. E refletindo um pouquinho também sobre o primeiro ponto, né, que acontece o FOMO, que é quando a gente se sente que tá todo mundo vivendo algo incrível, menos a gente precisa também pensar sobre a questão da comparação, né? Que isso é muito, como eu sempre digo aqui, a vida do outro parece mais interessante do que a nossa, a grama do vizinho parece mais verde. Como se os outros estivessem vivendo uma vida em alta definição e a gente só estivesse no rascunho, sabe? E isso é até um equívoco da nossa parte, achar que isso é verdade. Porque talvez para o outro aquilo funcione para ele e cada um, como eu disse, né, nasceu com um propósito e tem um propósito em Deus para se seguir, mas não é justo a gente fazer essa comparação de o outro tá tipo comprando uma mansão e eu ainda tô morando na casa dos meus pais, por exemplo. Tá, gente, cada um tem o seu próprio tempo, né? Como dizem Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas. E é claro que você não vai alcançar, por exemplo, a liberdade financeira no mesmo tempo que uma outra pessoa que teve uma outra realidade, que teve, sabe, um outro comportamento, um outro estudo, você não vai alcançar no mesmo tempo. Pode ser que coincidentemente isso aconteça, mas a gente não pode ficar se comparando a esse ponto. E querendo ou não, estarmos ali o tempo todo acompanhando a vida de outras pessoas nos faz realmente ter essa ilusão de que a vida dela é mais interessante, é mais especial do que a sua, mas é só uma ilusão. E a gente só vai perceber isso de forma prática quando a gente sair das redes sociais e, como eu digo e repito, não é pra você, tipo, chutar o porta-barraca. Existem as pessoas que fazem isso mesmo, mas não tô aqui te incentivando a fazer isso. O meu propósito aqui é realmente a gente falar abertamente sobre esse assunto, tendo a noção de que talvez para alguns tirar o final de semana offline das redes sociais já é algo muito importante, muito especial, que já vai fazer uma diferença enorme na vida dela. Para outros, vão precisar de encaixar outras coisas, de, sei lá, organizar um pouco melhor esse uso, usar de forma mais equilibrada, como eu tenho falado aqui. E para outros também vão ter essa sensação de ficar aí 6 meses fora, 1 mês fora, 1 semana, enfim, que seja. O importante é a gente ter essa consciência e mentalizar isso. Então, é só a gente saindo realmente, sabe, das redes sociais por esses tempos sabáticos, é que a gente vai perceber e vai voltar a enxergar a beleza naquilo que é simples, naquilo que é cotidiano. Então, para caminharmos para o final desse vídeo, eu quero compartilhar com vocês algumas dicas práticas para você que sente esse medo de perder alguma coisa importante quando se está offline das redes sociais, e aí com isso você fica travado e acaba não saindo das redes sociais. E a primeira dica é: dê um tempo das redes sociais. Sim, vai por mim, isso é muito importante. E mesmo que você tenha essa sensação de será que eu vou saber que os meus amigos estão, sei lá, namorando, casando, tendo filho, que saiu do país, que conquistou aquele diploma? Será que eu vou saber? O que é importante vai chegar até você estando nas redes sociais ou não. Agora, se você fica com medo de perder coisas que acontecem na vida de pessoas que têm milhões de seguidores, que talvez não faça a mínima ideia de que você existe, que você está ali acompanhando a vida delas, sabe? Isso não vale a pena você deixar de ter essa experiência offline ou ter essa experiência de usar as redes sociais de forma mais equilibrada, sabe? Não vale a pena. Então, dê um tempo das redes sociais, tira aí 1 semana, um dia, um final de semana, quem sabe um mês. Eu tenho certeza que aquele segundo ponto que eu falei, né, sobre a questão da gente pensar que a vida do outro tá mais interessante, mais colorida que a nossa, isso vai começar a se dissipar aos poucos. E a segunda dica que eu quero compartilhar aqui com vocês é valorizar as suas próprias experiências. Sim, a gente tem muita experiência boa e que às vezes a gente não dá o devido valor por, como eu disse, né, a gente estar comparando
com as experiências de outras pessoas que não estão na mesma rota, que não estão no mesmo processo que a gente. Então comece a valorizar, nem que sejam as pequenas experiências que você tem todos os dias. E a próxima e última dica que eu anotei aqui para compartilhar com vocês é: invista em conexões reais. Sim, às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida acompanhando outras pessoas e a gente se esquece de que tem um mundo ao nosso redor, que tem pessoas ao nosso redor que estão ali presentes, sabe? Que a gente pode contar com elas, que a gente pode desenvolver um relacionamento de amizade com essas pessoas, aprender com elas. Só que a gente tá tão ali conectado que a gente se esquece disso. Então, invista nessas conexões reais. E eu quero finalizar esse vídeo com a seguinte frase: ficar nas redes sociais pelo medo de perder algo não resolve aquela sensação de vazio, só alimenta ainda mais. Então, se você sente isso, experimente sair um pouco, como eu disse, nesse vídeo, para viver um pouco mais a sua vida offline das redes sociais, nem que seja por um tempo específico. Porque às vezes, para a gente não perder o que realmente importa, que é o aqui, o agora, aquilo que está acontecendo no off, a gente precisa aprender a se ausentar daquilo que é só ruído. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que essa reflexão tenha feito sentido para você. E tem um cabelo aqui no meu olho. Eu espero que essa reflexão tenha feito sentido para você. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês estão pensando. Se você é uma pessoa que tem medo de se retirar por perder alguma coisa que acontece na vida das outras pessoas e de não estar ali presente quando alguém compartilhar algo importante, comenta aqui embaixo se você se sentir confortável. E claro, pratique essas dicas, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. É isso. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!